Vamos falar um pouco aqui do pecado oculto, a idolatria do altar sexual e que muitas vezes você não percebe que está consumido, que isso tem tomado você de uma forma, você fala, eu quero parar e eu não consigo. E talvez você tenha levado essa área da sua vida como um lugar de santificação e você não percebeu. Mas como assim, pastora? Eu quero falar um pouco com você do quão danoso isso é para sua alma, para o teu espírito e para sua mente. Fisiologicamente, o corpo, ele por si só, ele trabalha por si só. E o ato de se masturbar faz parte da fisiologia, faz parte do que aparentemente não tem nada a ver. Você está ali tendo um ato com o seu próprio corpo. Mas quando se fala do que isso causa espiritualmente, pessoas hoje com diversos diagnósticos, e principalmente esquizofrenia, né? Pessoas que têm oscilações de humor, mudança de comportamento, pessoas que estão encarceradas, né? Nessa área sexualmente e acreditam, né? Que elas não conseguem viver sem. Se você perceber, isso se tornou viciante para você. E eu atendo homens, né, cristãos, casados, né, que já não tem mais vida sexual com a sua esposa, ou a mulher também já não consegue mais, porque a pessoa ela só sente prazer naquele ato sexual ou virtual, ou com prostitutas, como eu tenho atendido casos de homens que me procuram, né, que saem com prostitutas e que pagam e que estão dominados já por essa ação. Você vê que nessa junção de ligação de almas, você vai se unir a uma pessoa pervertida, né, que tem diversas perversão, e aí ela tem as emoções desequilibradas, a tristeza, ela tem a falta de empatia, e isso vai dominando ela de uma tal forma que faz com que essa pessoa comece a ter esse tipo de comportamento. E o pior buraco que a pessoa vai entrando por conta desse lugar do pecado oculto, né? Que é algo que ninguém tá vendo, só você sabe o que você faz no celular, no telefone, nas suas redes sociais, ou até mesmo nos lugares que você frequenta, é que essa pessoa, ela não consegue ter uma relação sentimental e ela dificilmente ela consegue casar, né? É porque aquele buraco, né, preenchido por sexo, 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 sem propósito, né? Você está se enlaçando com pessoas que tiveram outras almas dentro delas e que estão ali juntas em você, né? A gente não quebra laço de alma, gente, tomando água, tomando banho, passando sabonete. A gente quebra com oração e jejum, desvínculo, sabe? E se você não fizer isso, por exemplo, mulheres estéril, né? Mulheres que tomaram muita pílula do dia seguinte, né? Que é uma pílula, né? Que vamos assim dizer que é uma prevenção para você não ter uma gravidez, mas na verdade é um abortivo. E aí você futuramente fala, eu não consigo ser mãe. Talvez lá, muito tempo atrás, você tomou muitas pílulas, você quebrou isso na sua vida. E aí você teve vários parceiros sexuais, você quebrou isso da sua vida, homens que você se envolveu casado, você quebrou isso da sua vida, né? E aí você tá aí, a vida amarrada, né? Você aí tá depressiva, você tem crise de ansiedade, né? Por exemplo, o transtorno do humor mesmo, tem pessoas que têm transtorno de humor, e que do nada ela muda de comportamento. O transtorno de humor não é bipolaridade. Também a esquizofrenia, por exemplo, eu atendo mulheres que têm relacionamentos com viciados, dependentes químicos. Todo dependente químico, ele tem alguns traços narcísicos e eles também têm a questão da esquizofrenia, né? Então, a descompensação mental, por conta do uso da droga, às vezes as mentiras, as manipulações, né? Você vê que são coisas de gente muito parecida. E aí a gente percebe que espiritualmente a gente vai tendo pendências no mundo espiritual. E quando você esconde pecado, né, você coloca numa coleira, eu preguei esses dias lá na igreja e eu falei sobre isso, né? A gente às vezes coloca o pecado na coleira e a gente deixa ele ali, estima ele. A gente coloca na cama para dormir, a gente dá banho, a gente coloca a toalha no pecado, né? Deixa ali. E ali a gente vai vivendo a nossa vida.
Ou pessoas que trabalham demais, né, e precisam se refugiar na pornografia. E aí o que acontece? Vem aquele momento de êxtase. Aí no outro dia ela tá sem ânimo, ela não consegue trabalhar, ela não consegue concentrar, né? Todas essas pessoas que consomem pornografia têm déficit de atenção, TDAH, elas não têm atenção, elas não conseguem concentração. E aí quando também não tem aqueles estágios deprimidos, tem vontade de fazer nada. Aquela pessoa que desliga o telefone do nada, que não fala com ninguém, aí no outro dia ela acorda bem. É como se ela estivesse tomando uma injeção, né? Ela vai aqui, aplica uma injeção, levantei, levantei. E isso, a longo prazo, vai destruindo tua mente, teu psicológico, tua perspectiva, né? Por exemplo, pessoas que começam a ter a falta de empatia, amava demais e de repente começou a não ter nenhum sentimento. Provavelmente são pecados ocultos, escondidos. Por que você deve confessar pecados? Você deve confessar. Eu sempre falo isso com meus pacientes, né? Independente do que está acontecendo na tua vida, fale a verdade. Eu recaí, hoje eu venci, amanhã eu vou vencer. Eu não consegui vencer. E se você confessa, você está dizendo, olha, eu errei, né? Por que que... Agora vamos para a palavra de Deus. Você lembra quando Davi, ele caiu? Você lembra quando ele pecou? Ele tentou consertar aquele pecado dele, ele casou, ele matou o cara, ele mandou matar, aquela confusão toda. Por que que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus? Olha, se a gente for parar para pensar, olha a história de Davi, por que que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele confessou, ele falou a verdade. Ele não foi isento das consequências. A espada não se apartou da casa de Davi, mas ele falou a verdade. E às vezes a pessoa ela tá tão intimidada, envergonhada de cair e se enlamaçar naquilo ali, que, gente, a liberação de dopamina que você coloca para fora no sexo, em pornografia ou dormir com pessoas que fazem altas performances, porque não é sobre as performances, mas é sobre o que está na vida das pessoas. Você não está dormindo com pessoas, você está dormindo com demônios, com entidades, pessoas que se consagram, né? Muitas mulheres, inclusive, que trabalham no job, se prostituem, elas fazem uso de droga até para poder ter uma relação com várias pessoas, né? Eu atendo algumas, né? E que às vezes me procuram e tem o quê? Depressão, né? Precisam estarem drogadas para poder conseguirem ter relação. Por quê? Porque é muita carga. O sexo, gente, o sexo, algo que é da revelação do céu para a tua vida. Ele é uma carga muito forte. Por que que a palavra de Deus diz, né? Você vai deixar pai e mãe se unir a uma mulher e se torna um. Você está se tornando uma junção de almas, carne, né? Você está trocando todas as informações ali no ato assim, ó. Você se torna um. Então, se eu me torno um, eu trago para mim tudo que está naquela pessoa, na alma daquela pessoa, nas emoções daquela pessoa. Tem pessoa... Gente, eu tive uma experiência de compartilhar com vocês. Quem lembra de um vídeo meu onde eu compartilhei um pouco desse meu testemunho quando eu me afastei da presença de Deus e que eu tive um relacionamento fora da presença de Deus? Toda vez que eu caía sexualmente, eu tinha uma crise de choro terrível que consumia. Era uma mistura de arrependimento com remorso e um peso e um desejo suicida. Por quê? Porque aquela pessoa que eu tinha uma junção de almas, ela tinha desejos suicidas. Tanto que, por exemplo, o rapaz, na época que eu me envolvi, ele tentou suicídio. Ele se jogou, acho que do 5º andar do prédio, do 3º, não me lembro na época, mas ele teve alguns surtos na época. Eu não me recordo exatamente qual eram os andares. Mas ele tinha constantemente os desejos suicidas. E ele tentou várias vezes se matar. E você traz para si, né? Por isso que isso te afeta. Por isso que você recebe ataques espirituais. Ah, pastora, mas eu tomei banho, já me limpei. Como tem pessoas que me procuram. Olha, você não tá limpo. Porque as almas se conectam. O mundo espiritual, ele é real. Talvez você tenha pesadelos constantes. Talvez você é uma pessoa que você fala, o sexo me domina, a pornografia me domina, eu não consigo sair disso, eu tô agarrada. Você precisa se libertar, você precisa se livrar, você precisa confessar, dar nomes a pecado. Gente, pecado tem nome, né? Então, você que tá aí e que não consegue dominar, o espírito te vence, né? O desejo, né? Eu tô falando aqui
daquilo que te traz desejos, te vence, você precisa começar a identificar, né? Porque o prazer, gente, se você perceber, o prazer é muito rápido. Você tem aquele ápice ali, coisa de 5 segundos, 7 segundos. Só que aquilo traz uma bomba para você, mental, que você não vai parar só naquilo. Daqui a pouco você vai querer mais. Você vai querer mais. É como realmente, tô injetando ali uma injeção. Levantei, daqui a pouco eu vou cair de novo. Né? E o que isso faz dentro do teu relacionamento? Faz com que você tenha afastamento de uma outra pessoa, frieza. Você começa a repudiar. Você começa a não querer estar próximo. Você pega a repulsa. E aí, o que isso leva para uma pessoa solteira? Ela não consegue casar. Ela não consegue casar porque ela já se enlaçou em várias almas. E isso no mundo espiritual amarra ela. Ela está encarcerada. E aí, por exemplo, você que faz várias alianças, vários noivados, tem que quebrar. Quantas alianças você já colocou no dedo? Tem que quebrar, né? Então, por quê? Porque você tem que... É como se você tivesse, eu preciso limpar minha alma, preciso confessar pecado, né? Pecado, gente, a gente não trata com coleira, né? Pecado a gente tem que arrancar na raiz. Porque é o que eu sempre falo, vontade você vai ter sempre. Até uma pessoa casada, ela vai ter vontade de ficar com outra pessoa, gente. A mente da gente, ela vaga longe. Você não tem controle sobre o que você pensa. Mas você consegue dominar através do Espírito Santo as suas vontades. Né? Por exemplo, eu tenho vontade, sou pastora, sou psicóloga, eu tenho vontades. Mas eu faço todas as coisas que eu tenho vontade? Não. Hoje eu consigo vencer certos pecados que lá atrás eu não conseguia vencer. Hoje eu consigo dizer não, hoje eu consigo tomar um banho de oração, né? Eu vou lá pro monte, eu oro, consagro, tá tudo bem, já passou a vontade. Porque eu consegui vencer, porque eu não tenho pendências no mundo espiritual. Aí você guarda roupa da pessoa, você guarda a foto da pessoa, você guarda os presentes que a pessoa te deu, e aí você fica vendo aqueles vídeos que você tinha com aquela pessoa. Você não quebrou, você não desvencilhou, né? Aí você tá aí levantando altares e não percebeu. Sabe, a nossa vida sentimental ela não pode ser um lugar de idolatria. Sua vida sexual não pode ser um lugar de idolatria. E às vezes a pessoa não idolatra uma imagem, mas ela idolatra um relacionamento, um casamento, idolatra uma pessoa e fica ali presa, amarrada. Ou até mesmo, vou fazer umazinha aqui, né, como mulher, e tá tudo bem, vou assistir um negocinho ali, vou fazer uma aqui rapidinho e tá tudo bem, não tá tudo bem. Isso a longo prazo, isso vai afetar o teu humor, afetar o teu comportamento. Você vai ser uma pessoa desequilibrada, confusa. Quer ver uma coisa, gente? Receba isso aqui, tá? Não só da pastora, não é da psicóloga. Toda mulher insegura, principalmente quando ela já foi traída, tá? Que ela teve uma junção de almas com essa pessoa. Ela precisa quebrar para que ela se liberte dessa insegurança e seja uma pessoa segura, segura de si, segura de quem ela é. E ela precisa trabalhar essa segurança, mas também se libertar. Porque a traição, ela é espiritual. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso aqui. Então, a traição, ela é algo espiritual. Então, se ela é algo espiritual, eu preciso vencer isso aonde? No espírito. E vencer isso no espírito, gente, são bagagens. A gente traz bagagens ao longo dos nossos anos da vida. Infâncias, pessoas que foram abusadas na infância ou na adolescência, né? Pessoas que, né, você teve aí relacionamentos, às vezes, sexuais horríveis, que trouxe traumas para vocês, né? E aí, trauma para você. Você precisa se libertar disso, para você entender que o que está oculto na sua vida está vindo à tona, né? E, por exemplo, às vezes eu trato de pessoas que chegam na mentoria para fazer terapia e não quer mexer na ferida. Não, isso eu não quero falar sobre, não, que eu não me sinto bem. Ela não se sente bem porque confronta. E se ela tem que confessar, ela prefere esconder. Então ela vai estar sempre tendo legalidade naquela área. O diabo vai trabalhar sempre naquela área na vida dela. Né? Igual, por exemplo, às vezes eu atendo pessoas e falo assim, olha, quantas pessoas você dormiu? Quantas pessoas teve relação? Vamos fazer uma quebra? Vamos fazer oração específica? Vamos tentar entender? Vamos fazer um mês de mentoria? Vou te ouvir? Me conta a sua história? Porque são pendências, né? E eu atendo casos, gente, muitos casos. Então, o que eu tô compartilhando isso com você? Porque você tem que quebrar da sua vida esse altar de idolatria. Né, esses pecados ocultos que você carrega ao longo da sua vida, né, o que você faz em secreto, onde ninguém vê, mas Jesus está vendo e você também sabe o que você está fazendo, para que você seja uma pessoa próspera em todas as áreas e case certo, seja feliz, porque o Senhor, Ele nos quer feliz.
né? Ele nos permite a provação, os desertos, as vidas, os momentos difíceis, mas ele tem uma vida em abundância. E se a gente fica preso a tudo isso, né, a gente não consegue romper. Então, quero deixar esse vídeo maravilhoso para você. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações. Um grande beijo para vocês. Deus abençoe. Vamos aos próximos vídeos.